Olá, vamos chegando para um painel que a gente vai fazer hoje sobre cultura organizacional na prática. Então, se você não sabe ainda, eu vou fazer a Semana da Cultura Organizacional, um evento 100% online gratuito para você que é profissional de RH, consultor, que quer ser mais relevante e estratégico, usando para isso o que há de mais estratégico em gestão de pessoas, que é a cultura organizacional. Então, se você quiser se inscrever para a Semana da Cultura Organizacional, é só clicar no link que está na minha bio, tá bom? Ou escreve cultura aí que a gente envia para você o link também. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Meu nome é Verusca e eu ajudo profissionais de RH e consultores a serem mais estratégicos e relevantes por meio da cultura organizacional. E hoje eu vou receber 3 pessoas muito especiais, 3 mulheres profissionais incríveis que atuam na área do desenvolvimento humano, têm muita experiência e vão trazer aqui as suas experiências, né, a sua prática com a cultura organizacional, com o desenvolvimento humano, desenvolvimento de líderes, porque tudo isso está dentro de cultura. Boa noite! Boa noite. noite. Ai, quanta mulher linda junto, gente. Meu Deus. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada por terem aceito o meu convite. Foi meio de última hora, inclusive, né? Quando eu olhei para minha agenda, eu vi a quantidade de coisa que eu tinha para fazer. Eu falei, meu Deus, ou é agora ou é nunca. E aí, que bom que vocês toparam. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Verusca, e com as meninas. Obrigada, Rô. É, Obrigada. E eu vou é pedir uma então para honra. vocês se apresentarem. A honra é minha, inclusive, né? Vou pedir para vocês se apresentarem, por favor, rapidamente, para as pessoas aqui saberem, né, de onde, quem são vocês, né, e o que traz vocês aqui, inclusive. Quem quiser começar, fica à vontade. Bom, eu posso começar. Eu sou Roseli Ubaldo, fiz uma carreira de mais de 20 anos em empresas multinacionais, de diferentes segmentos, diferentes culturas, e foi por esse motivo que a cultura me abraçou de uma forma que hoje eu acredito e muito que ela é uma ferramenta muito poderosa para se chegar em excelentes resultados, em todo esse contexto de produtividade, inovação que trazem, mas sem perder, como eu sempre digo e gosto de afirmar, o olhar humano. Né? Porque, Isso afinal, são mesmo. pessoas que estão envolvidas na estratégia como um todo. Muito bom. Obrigada, Rô. Muito obrigada por você estar aqui. Cíntia, Lê. Agradeço. Posso dar andamento, então? Pode. Então, boa noite a todos e todas que estão aqui conosco. Uma alegria estar aqui neste espaço contigo, com a Letícia, conhecendo, né, a Roseli, que estou conhecendo aqui agora. É uma honra muito grande estar aqui. E eu sou a Cíntia, eu falo de Porto Alegre. Eu tenho um perfil profissional um pouquinho diferente, né, das colegas, assim, em geral, porque eu sou servidora pública. Então, eu trabalho num ente público, e o que torna, às vezes, as coisas tão mais desafiadoras, né? Quando a gente pensa assim, em gestão, em cuidado de pessoas. E eu sou administradora de formação, então sou formada em administração e em gestão pública. E fiz algumas especializações nas áreas de gestão de pessoas, sempre nas áreas humanas, né, de cuidado. O que me traz aqui hoje é a vivência da certificação em modelagem de cultura, né, que a gente fez o ano passado, e o aprimoramento desses conhecimentos, porque eu acho que falar de cultura é falar de gente. E quem trabalha no RH, né, nos recursos humanos hoje, na gestão de pessoas, então, né, o RH vai evoluindo e foi trocando de nome, ama pessoas, né? Então, a gente está aqui hoje, eu acho que é para falar disso. Cultura é igual a cuidado de pessoas. Né? Ai, sua linda. Hum. Obrigada, Cíntia. Sempre muito bom ter você aqui. Obrigada. Meu nome é Lê. Letícia. Primeiramente, boa noite a todos. Vê, olha, sempre muita generosidade da sua parte, oportunizar esses momentos, viu? Estou muito feliz em estar aqui com vocês.
Meu nome é Letícia, eu falo da cidade de Sorocaba. Eu sou a mãe do João Miguel, da Ana Laura, do Vicente, da Alice. Comecei a minha carreira, eu tive uma revolta com a minha carreira, na verdade. Eu ficava muito brava de eu ter começado a minha carreira, de ter a minha primeira formação em RH e de ter começado em RH. E aí, com o tempo, eu fui fazendo as pazes com essa minha história. E após a formação com você de modelagem, eu senti que eu senti não, eu tomei a consciência de que eu fui muito feliz. Eu tive uma grande oportunidade de ter tido RH como minha primeira formação e de ter começado a trabalhar em RH. Então, isso começou em 2009, né? E foi em 2014 que eu comecei especificamente a trabalhar com cultura, mas não estudar a cultura, né? Eu fui compreender o que era cultura sofrendo os impactos da não cultura, né? Então, desde 2014, eu comecei a desenvolver programas, né, para desenvolvimento de líderes e equipes, e fui acessando essas dores, e aí foi que eu comecei a adentrar para compreender melhor o que era cultura organizacional. E aí, depois da formação, eu consegui linkar certinho as peças do quebra-cabeça e hoje eu sigo em paz com a minha carreira. Que lindo, Lê. Nossa, muito obrigada. É muito bom ter você aqui. Muito, muito, Bom, muito bom mesmo. Estou muito grata de ter você aqui também. A gente tem uma história já, né, de alguns anos. Então, ter você aqui é um privilégio. A gente continua juntas, né? gratidão. Ai, que bom ter vocês aqui. Isso me emociona muito. De verdade, fico muito emocionada porque assim, esse é um tema muito caro para mim. Caro no sentido de muito valioso, né? Eu ouvindo você ler, eu lembrei da época que eu também estava de mal com as empresas. Eu estava de mal com as empresas, eu fiquei de mal dos líderes, eu fiquei de mal dos executivos, porque né, já faz alguns anos que eu atendo só executivos, e eu fiquei muito brava com tudo que eu estava vendo. Eu falei, mas gente, nada funciona, será? Né? Então eu precisei adoecer, né? Ter um burnout, sair do mundo corporativo, voltar, passear por outros temas para montar esse quebra-cabeça. Então a minha história também, eu me reconheço muito na sua, Lê. E eu acho que muita gente se reconhece na sua história também. Né? E aí depois de fazer todo esse caminho, eu falei, opa, peraí, eu tenho algo aqui muito valioso que eu preciso voltar a falar sobre isso, né? Eu preciso ajudar outros profissionais com isso, e principalmente empresas. Ao invés de ficar de mal, né, birrentinha, eu vou amadurecer e vou cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Então foi por isso, né, de uma forma muito breve, que eu decidi voltar a trabalhar com cultura organizacional e fazer tudo isso que eu tenho feito, inclusive formar profissionais que saibam fazer o que eu sei também. E é por isso que a gente está aqui, né, para poder falar sobre esse tema que é tão valioso para as organizações. E aí, a Cíntia trouxe uma coisa que já foi uma pequena definição sobre cultura, né? E eu acho que é muito legal a gente começar por aí, né? Falando o que é cultura. Esqueçam as definições teóricas, né? Mas como que vocês percebem o que é cultura organizacional? Verusca, eu até vou começar com essa história que a Letícia e vocês trouxeram. Né? No meu ponto de vista, a gente aprende cultura, até essa situação que a Letícia trouxe, principalmente observando o que não é cultura. Né? Então, eu posso dizer também, assim, atualmente, né, eu também saí do mundo corporativo acreditando fortemente nesse propósito de ajudar as organizações e pessoas, e por isso que nós estamos aqui hoje, né? Uhum. Então, eu parto desse princípio que é muito importante entender o que não é, porque as pessoas confundem muito, né? Então, a gente sempre fala visão, missão, valores, não é cultura. Então, a gente Uhum. precisa reforçar isso e insistir um pouco nisso, porque tem muita confusão em relação a isso. Então, até, né, eu não quero estender muito, porque eu quero ouvir a Letícia e a Cíntia, mas eu partiria, acho que eu coloco essa reflexão de que aquele que se sente ali perdido, fala, nossa, isso não é cultura, você está no caminho certo, pode ir que no final ali você vai se encontrar
e vai ter esse norte de que a gente vai falar de valores, vai falar de comportamentos, que vai se conectar aí com a estratégia, e eu vou deixar vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. Maravilhosa, Rô. Tudo isso que você falou é muito importante. E, inclusive, até antes das meninas falarem, a Nai Rocha, ela colocou aqui, ó, segunda-feira, começo a trabalhar em uma nova empresa, onde o desafio proposto a mim foi a cultura que se perdeu. Olha que interessante esse desafio. E eu não sei nem por onde começar. Ansiosa com essa live. Nai, a gente te entende, tá? A gente já vai, eu já vou começar por aí. A gente te entende, né? E fica aqui que com certeza você vai tirar muitos insights daqui hoje. Inclusive, quem quiser fazer perguntas pra gente, tem aqui um pontinho de interrogação, um balãozinho com pontinho de interrogação. É só você colocar sua pergunta aí que a gente vai responder perguntas também. Mas vamos lá. Lê, Cíntia. Pode falar. Então, então, vou lá. Pegando o gancho do que a Roseli nos trouxe, né? A banalização da cultura, né? O que não é cultura. Hoje a gente vê muito, isso era uma dificuldade assim que eu também tinha antes de estudar mais profundamente o tema na nossa modelagem. Tudo é cultura, né? A cultura do feedback, a cultura da inovação, a cultura da segurança, e nada disso é cultura, né? Porque cultura é sobre relacionamentos humanos, ou seja, a forma como as pessoas se relacionam dentro da organização, né? Quais são as atitudes, quais são os comportamentos que essas pessoas têm dentro da organização. E aí vem o grande pulo do gato, né? Que é a cultura que alavanca, então, as estratégias de uma organização, de uma empresa, seja ela privada, seja ela pública, porque todos nós sempre trabalhamos com metas, com objetivos, né? E é a cultura que alavanca esses resultados. Por quê? Aí vem a frase, que eu acho que é a frase mais esclarecedora, né, Bê, que você mesmo fala. É a qualidade dos nossos relacionamentos que vão definir os nossos resultados, né? Então, é por aí, né? Quando a gente percebe que é isso, e para mim sempre isso foi uma equação muito simples na minha cabeça, né? Também passei por muita frustração no início da carreira, trabalhei com gestores né, que não eram modelos que eu pensava, meu Deus, não é possível que as coisas funcionem assim, não pode ser assim. E eu acho que foi por isso que depois, mais madura, eu né, fui para a área da gestão de pessoas, fui me especializar nessa parte, na parte de psicologia organizacional, porque eu acho que tudo acontece a partir das pessoas, né? E quando a gente fala assim, né, uma coisa que está muito em alta agora, e eu tenho um ranço, né, que é a tal da cultura da inovação. Gente, mas a inovação não é o novo sistema, não é a digitalização, não são as novas ferramentas. A inovação, isso tudo são processos, são fluxos, né? A inovação parte das ideias das pessoas, parte das pessoas quererem compartilhar aquilo que elas sabem. Isso é inovação, né? Então, cultura é isso, é a gente criar espaços de bons relacionamentos, espaços de relações de confiança, para que a partir disso a gente possa construir e transformar, né? Então, a pergunta da colega ali, né? Por onde eu começo? Pelos relacionamentos, né? E aí, claro, a gente vai falar um pouquinho mais, acredito, durante a live, da preparação da liderança. Isso tem uma metodologia para a gente seguir, Isso. né? Então, eu acho que é começar pelo cuidado dos relacionamentos. Lê. Ai, que orgulho! Isso aí. É E aí, lindo Bê? isso, né? Gente, eu me completo aqui nessas conversas, sabia? Mas eu esqueci, ó, fico toda preenchida, assim, ó, toda aquecida. É tão bom, né? A gente se fortalece na caminhada, né? Dando continuidade nessa linha de raciocínio da Cintia, eu quero trazer um ponto que é o que eu vivencio muito na arena do jogo. Tudo isso, falar de cultura é muito bonito, é muito importante, mas a ausência disso, desse entendimento, é muito perigoso. Uhum. É extremamente arriscado, perigoso, os estragos são gigantes. E quando eu falo de estragos, né, são perdas organizacionais, financeiras, né? Começa
sair, e são perdas financeiras que a gente consegue quantificar, porque final do mês a gente gera os relatórios gerenciais, então a gente consegue ver os números, o que que essa entropia cultural, essa falta de alinhamento desses relacionamentos está trazendo para a empresa. E existem perdas também mentais, né, de saúde mental, emocional e, e da integridade, né, do ser, Exato. do indivíduo. Então, existem perdas muito grandes dentro de tudo isso e a gente tem que tomar cuidado para parar de narrar que cultura é missão, visão e valores e de impulsionar as pessoas para isso que está escrito, sem clarificar e sem alinhar qual que é o significado de tudo isso na hora do jogo, porque senão a gente vai viver dias é, sangrentos, assim, no sentido Uhum. emocional. A É. gente vai puxar muito as pessoas e a gente vai cada vez mais se distanciar desse lugar de humano que somos, né? E vamos tentar processuar, tornar o ser humano um processo, uma máquina, né? Ó, segue aqui, ó, isso é o nosso norte, É. a missão, visão e valores. E não clarifica tudo isso. Então, é isso. Ai, que coisa linda, gente. Nossa, vocês sabem que assim, né? O que eu me realizo nessas conversas, né? Porque quantas vezes nas empresas a gente não tem espaço para falar sobre isso, né? Levanta a mão. Quem nunca, né, passou por momentos que quis falar sobre essas vulnerabilidades, falar sobre essas humanidades, eu vou chamar assim, né, falar sobre essas humanidades e não teve espaço porque teve receio, né, para falar sobre isso. E obviamente, né, a segurança psicológica se encaixa muito bem aqui, né, porque exatamente o cuidado com essas relações, né, que quando a gente promove um ambiente psicologicamente seguro, é quando a gente consegue cuidar dessas relações, falar o que precisa ser dito, cuidar, né, da qualidade dos nossos relacionamentos mesmo, sem achar que isso é mimimi, né, sem achar que isso é frescura, né, enfim, sem achar que isso é fraqueza. Então, que bom que a gente está aqui podendo falar abertamente sobre tudo isso, né? E Isso é ver, lindo. queria pegar o gancho da Lê, né, do que ela traz, assim, de quando não há cultura, é o adoecimento das pessoas, né, é isso que acaba gerando, e uma confusão muito grande, né, não é cultura, né, como disse a Roseli, não é cultura, missão e visão, isso é uma estratégia, né, isso está dentro dos pilares lá da organização, mas, assim, não é cultura também a gente fazer coisas paliativas, né, uma palestra de saúde mental, uma semana de saúde, um espaço de descompressão, uma sala de jogos, isso não é cuidar da cultura. Isso Isso. são ações paliativas que não cuidam da cultura. Né? A cultura é aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente diz, ou aquilo que está lá no nosso regramento, ou que está lá no nosso código de ética, ou que está lá nos nossos valores dentro dentro da nossa intranet institucional. Isso não é cultura, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, assim, que esses cuidados paliativos, essas ações paliativas não cuidam da cultura, e isso deixa as pessoas confusas, né? Porque, por Perfeito. vezes, a ação é uma, a fala é outra, e as pessoas ficam confusas. E aí gera essas perdas que a Letícia nos traz, né? Perdas financeiras, porque tu não vai alcançar o resultado se não tiver uma cultura forte. E o que é mais grave é o adoecimento das pessoas, né? Sim. Com doenças ocupacionais. E eu vou pegar o gancho das duas, da Letícia e da Cíntia, e quando a gente fala do missão, visão e valores, essa confusão, né, que você trouxe, Cíntia, é justamente porque se coloca lá um determinado valor que foi definido no início, pensando-se ali que estava se construindo uma cultura, só que no dia a dia, na prática, ela não acontece. Então, quando a gente fala da questão do relacionamento, de construir esse relacionamento, de fortalecer essas relações, é muito importante tomar esse cuidado, porque não é o que está ali na parede, não é o que está no site divulgado, que será que se perguntar, será que realmente isso está sendo aplicado no dia a dia? Porque a gente aí eu vou trazer o contexto também que é bem falado de inovação, que a Cíntia trouxe a questão também, né, de que tomar o cuidado da confusão entre processos, comportamentos, ideias, justamente fazendo essa conexão.
Porque se a estratégia é realmente criar um ambiente inovativo, que se inova, né? Será que o ambiente está propício para isso? Será que os líderes, a organização permite errar? Então, Uhum. o cuidado na inovação versus, é proibido errar. É, Então, você perfeito. não vai construir uma cultura forte e nem um ambiente onde as pessoas estão com liberdade de inovar, com ideias, como a Uhum. Cíntia bem trouxe, se não for permitido errar e muito menos celebrar o progresso ali que foi construído e é construído ao longo do dia a dia. Então, eu percebo aí, por isso que eu quero trazer esse contexto para fazer essas conexões que tanto com que a Cíntia e a Letícia trouxeram, porque ao final é essa conexão que vai se chegar ali a uma cultura forte. Exatamente, Rô, exatamente. E a gente sabe que não tem espaço, né, para a gente falar sobre o cultivo do humano nas empresas, né? Porque essa é uma definição que eu gosto muito, né, de cultura organizacional, que eu sei que a Lê adora, né? Que cultura organizacional é sobre cultivar o humano no trabalho, né? Então, por mais que a gente esteja avançando na tecnologia, né? Por mais que a gente esteja avançando aí nas inteligências artificiais, a gente vai continuar precisando de seres humanos para operar tudo isso, né? Para fazer tudo isso acontecer, porque a inteligência humana ela continua sendo superior, né? Às inteligências artificiais. O ponto é, será que a gente está modelando a cultura da organização para que essas inteligências possam emergir, né? Para que essas inteligências humanas possam aparecer, né? E porque, como a Rô muito bem trouxe, né? A gente só vai acertar se a gente partir das nossas vulnerabilidades, né? E que vulnerabilidades são essas? Das nossas ideias, das nossas sugestões, das nossas opiniões, né? Da nossa meia ideia, né? Talvez eu tenha uma meia ideia, e aí se eu trago essa meia ideia para vocês, vocês vão complementar essa ideia e a gente vai sair dali com uma inovação. Só que isso é ser humano. E será que a gente tem espaço para cultivar esse humano nas organizações, né? E a gente sabe que, em geral, não, né? A gente não tem. E aí eu queria, a partir disso, né, perguntar para vocês, qual que é a principal dificuldade que vocês percebem, assim, para trabalhar esse tema da cultura organizacional, principalmente depois de fazerem a formação em modelagem, né? Que eu acho que isso expande um pouco, né, a consciência sobre essas dificuldades. E eu queria saber um pouco sobre essas dificuldades, até para as pessoas que estão aqui entenderem também que dificuldades são essas, porque eu entendo que essas dificuldades são indicadores, né, de que, opa, alguma coisa está errada. E aí? Eu estou decantando ainda algumas dificuldades aqui, mas eu posso tentar compartilhar. O que eu percebo, Vê? Eu vou trazer uma fala que eu tinha me preparado para trazer no final, mas ela cabe aqui. Que é assim, esse tema de cultura organizacional está associado com cuidar de Uhum, pessoas, né, com relacionamentos. E que está associado à questão da humanização. E aí eu vejo muito esses movimentos de inovação, de colaboração, de aprendizado organizacional para estimular essa tão humanização dentro das empresas, né? Eu falei, poxa vida, ensinar as pessoas a serem humanos, né? Que interessante pois essa é. conversa. E aí eu percebo assim, né? Quando eu trago esses temas de cultura e que geralmente são discutidos em grupo, o quanto a organização ela não está familiarizada com esses ritos, com Uhum. essas paradas, com esse espaço de fala, de escuta, de Uhum. se colocar, de dar a ideia e o quanto isso, num primeiro momento, até que ela entenda que faz sentido, que é legal, que todo mundo cresce junto, que traz muita ideia, muito aprendizado, que a gente ganha muita velocidade, ressoa como um negócio muito estranho ainda, assim, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está parando a produção? Eu estou travando a minha agenda? É, Mas por que de novo? A gente vai parar a agenda de novo para discutir? Então, eu acredito, assim, a dificuldade que eu encontro é essa da mentalidade da organizacional das lideranças e entenderem o quanto de velocidade a gente ganha nos processos quando a gente para se relacionar
com as pessoas, com o nosso time, com os nossos pares, com a estratégia, e normalizar isso aqui, sabe? Não é assim, Aham. poxa, mais um tempo na agenda, vai falar de novo de pessoas, de cultura. Então, assim, é normalizar a condição para a mente aceitar como algo que faz parte do processo e não só número, número, número. Uhum. E com o tempo, o que eu tenho percebido é que eles vão notando através dos próprios resultados. Eles percebem o quanto das iniciativas das áreas elas estavam travadas, ou, sabe, andando com o freio de mão puxado. Uhum. Assim, eu estou indo atrás do meu número, mas está difícil, está pesado, porque não se comunicava com a outra área. É. E quando você põe todo mundo para conversar, para discutir, qual que é o nosso propósito? Do que É. mesmo que a gente está falando? Qual que é a meta? Quais são os nossos valores? Qual que é mesmo a missão? Então tá, vamos conversar sobre isso? E aí, quando a gente para conversar sobre tudo isso, eu acabo identificando a quantidade de desalinhamento que existe nesses times da liderança, na diretoria e no próprio CEO, nos níveis. Está cada um olhando para um lugar, falando uma coisa e correndo para um lado. Então, quando a Por gente que será, né? Por que será? começa a cuidar da cultura, o É. negócio vai se alinhando. É. Então, eu acho que assim, a dificuldade é só nesse primeiro momento, Uhum. sabe? De Sim. normalizar aqui. E Lê, pegando o gancho, antes de ouvir as meninas também, eu queria só reforçar algo que você corrigiu rapidamente, né? Que é a mentalidade da organização e você falou das lideranças, né? Uma coisa que a gente precisa parar, inclusive, de fazer é falar da organização. A organização não existe, gente, né? A organização é feita por pessoas. Quem é que decide as coisas na organização? São os líderes. Então a gente precisa começar a dar nome aos bois, né? E como dizia na minha terra, sabe? A gente tem que começar a dar nome aos bois, né? E isso significa que quando a gente fala, porque a organização não tem uma cultura, as lideranças não fazem o que precisa ser feito, né? Então a gente precisa começar a responsabilizar sim. E o que eu escuto muito de profissionais de RH? Mas a gente não pode expor a liderança. É? Eles estão expondo todo mundo, a gente não, né? Tipo, a gente só precisa falar a verdade. A gente precisa falar a real, né? E quando a gente fala dessa mentalidade, quem dá o tom da cultura na organização é a liderança. Se a cultura é ruim, é porque a liderança dá esse tom. Se a cultura é forte, é porque a liderança dá esse tom também. Então, foi perfeito, assim, só para reforçar o que você falou. Obrigada. Muito bem, gente. Quem quiser fazer pergunta, é só clicar aí no pontinho de interrogação que tem nesse balãozinho aí embaixo, tá? Vamos lá. Cíntia, Rô, quem quer falar? Então, Vê, essa tua fala agora foi... Opa, pode ir, Rô. Não, obrigada. Essa tua fala, Vê, agora foi, né, lacrou, né? É exatamente isso. Lacrou. A ver, como sempre, lacrando, né? É exatamente isso que eu ia falar, né? Duas frases assim de impacto, né? Pessoas se engajam com pessoas, não com a organização, né? E a Isso. liderança é relacional. Então, não existe liderança se eu não tiver relacionamento com a minha equipe. Não existe liderança se eu não conhecer minimamente as necessidades de cada indivíduo do meu time, né? A liderança, ela é relacional. Então, e aí a importância dessa responsabilização da liderança. Mas pegando assim, qual é a dificuldade? A minha dificuldade vai muito ao encontro do que a Letícia trouxe, né? Acho que as lideranças não estão preparadas, né? Isso é uma frase também que a gente escuta muito. Mas nós não estamos preparados, nós não recebemos capacitação, né? Mas eu acho que as lideranças também estão muito sentadas ainda no comando e no controle, né? Isso. E aí, essa é uma grande dificuldade que nós temos, que vem ao encontro do que a Lê estava falando. Comando e controle são números, então, vai falar de cultura, vai fazer reunião para a gente se expressar, para a gente conhecer. Nossa, mas que perda de tempo isso, né? A gente encontra essa resistência, quando, na verdade, são essas conexões que criam esses espaços de confiança para que a gente possa, então, ter realmente um trabalho em equipe, para que a gente possa, de verdade, ter um trabalho em colaboração, ter respeito, né? A gente fala muito em empatia, empatia,
é uma palavra que está na moda, mas a gente tem realmente um espaço para exercer isso? A gente realmente exerce isso, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A maior dificuldade é os líderes entenderem que isso não é perda de tempo e saírem do comando e controle, que isso já ficou para trás há muito tempo, né? E enquanto a gente continuar tendo comando e controle, nós não vamos alavancar os nossos resultados. Perfeito. Né? E essa é a maior dificuldade, né? Muito bom. E aí, deixa eu só contar uma coisa, né? Para quem talvez ainda não saiba, comando e controle é igual a medo. Comando e controle é igual a medo. Se eu preciso comandar e controlar nesse nível, é porque eu morro de medo de perder o controle. E aí, quando eu olho para a liderança como pessoas com medo, fica mais fácil de falar o que precisa ser dito para eles. Né? E aí tem gente que me pergunta assim, mas Vê, como que você consegue falar as coisas que você fala, né, para os executivos? Eu falo, porque eles são seres humanos, porque eles têm medo. Né? Por isso, porque eles têm vulnerabilidades, eles têm fragilidades, né? Como qualquer outro ser humano. E eu olho para isso quando eu falo com eles. Eu não olho para o cargo, eu não olho para a posição, para o status, eu não olho para isso. Eu olho para o ser humano que eles são. E quanto mais comando e controle existe, mais medo existe nessa pessoa também. Fabi, eu tô adorando que você tá anotando tudo aí. A Fabi tá registrando tudo nos comentários. Muito bom. E para você, Rô, qual que é a maior dificuldade assim que você percebe para trabalhar com cultura? Tá baixinho seu microfone, seu volume parece que sumiu. Não, não, ainda não. Você acho que você tá com o microfone? Tá? Ah, então tira o microfone. Acho que talvez vai melhorar se tirar. Porque não tá conectado, sabe o microfone no áudio? Não. Ué, e a gente tava te ouvindo. Será que o microfone do celular tá abafado por alguma coisa? Bom, enquanto isso, eu vou pegar uma pergunta aqui, tá? Olha só, vamos ver uma pergunta aqui da Daniele. Sou psicóloga clínica há 16 anos e agora estou entrando na área que sempre amei, organizacional. Ai, não é uma pergunta, mas que legal, Daniele, parabéns. Tem muitos psicólogos, né? Eu sou psicóloga também, né? Tem muitos psicólogos que querem ir para essa área, né? E tem muitos receios. E se eu puder te dar uma recomendação, vai estudar cultura. Você vai arrasar. E agora Né? vocês estão me ouvindo? Então, Aê! tá Agora ótimo. sim, Rô, Então, vamos lá. o que eu estava dizendo é que não vai fugir muito do que a Letícia e a Cíntia trouxeram, porque a questão do alinhamento, eu também percebo que a dificuldade está ali na questão do alinhamento entre o discurso e a prática. Então, quando se fala, né, da questão do medo, como você trouxe, do comando e controle, consequentemente a gente vai perceber a baixa autonomia, que é o que vai realmente trazer ali para as relações, né, a construção de uma relação de confiança que, consequentemente, ali vai desencadear todas as entregas desejadas, né, os números desejados e tudo que vem ali junto com ele. E eu quero fazer uma conexão, né, quando eu falo de alinhamento, principalmente com o propósito, né? O que a empresa faz? Por que ela faz o que faz? Por que ela vende o que vende? Por que ela fabrica o que ela fabrica? Enquanto não tiver esse alinhamento com esse propósito, vai ficar esse baixo entendimento do que precisa ser entregue no final. Muito. E eu falo que esse propósito do porquê é muito importante, porque vai ali reverberar em todo o ambiente interno e externo. Então, vai impactar nos clientes, vai impactar nos fornecedores. E isso que é poderoso. Então, enquanto a liderança não compreender que falar de cultura com esse olhar em relações
aí a gente vai sair ganhando nesse sentido, de conectar as pessoas com o verdadeiro propósito. Então, eu queria fechar com essa Maravilhoso. questão do propósito. Maravilhoso, Rô. E o propósito é o porquê, né? É como se a gente pegasse assim, né, o nosso propósito individual e espelhasse isso para a organização, né? Então, o nosso propósito individual passa por que que eu faço o que eu faço, né? Por que que eu levanto da cama todos os dias de manhã, Uhum, né, para fazer o que eu quero fazer? E a organização, por que que a organização existe? Por que que estamos aqui, né? Por que que nós fazemos o que fazemos? Para onde estamos caminhando com esse propósito, né? Então, são conversas aparentemente filosóficas, mas na uhum. verdade elas colocam todo mundo na mesma página. É um alinhamento, como vocês disseram, né? É um alinhamento muito necessário. Mas o que eu percebo aí, pensando nas dificuldades, né, para trabalhar a cultura, é que quem deveria falar sobre esse assunto nas empresas, que são os profissionais de RH, do desenvolvimento humano, tem medo de falar, né? Isso aqui que a gente está fazendo, esse tipo de conversa, né? Tem muita gente achando o máximo a gente falar sobre isso porque tem medo também, né? De falar sobre o que precisa ser dito, né? Então não tenham medo, né? Não tenham receio. Vocês estão fazendo um bem enorme para as pessoas, né? Talvez você vai salvar a empresa, né? Do pior, né? Dos resultados ruins, do adoecimento, se você começar a falar o que precisa ser dito, como a gente está dizendo aqui, né? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. A Fabi está perguntando. Terceiro. Não, cadê a pergunta dela? Ah, tá. Eu quero estudar cultura. Por onde eu começo? Quais as melhores indicações? Meninas, o que que vocês recomendam? Essa pessoa que está aí, né? Ninguém melhor do que as Sem, minhas alunas para dizerem, né? não, e sem puxar saquismo nenhum, né? Eu já te falei isso, já falei em outras lives e repito. Eu aprendi mais com a Verusca, na modelagem de cultura, né? Num curso de 30, 40 dias que nós tivemos, do que em muita especialização de mais de ano que fiz, Ah, né? Então, sim. é transformador, porque parece que a Verusca coloca todas as coisinhas dentro das caixinhas certas, né? E aí fica tudo muito claro, né? Porque a gente também, isso que a gente falou dessa confusão, o que é cultura, o que não é, eu acho que todo profissional de gestão de pessoas, enfim, de RH, a gente que trabalha com desenvolvimento humano organizacional, já passou por essa confusão também, né? A gente já Já. esteve confusa também. Uhum. Então é isso. Vai com a Maravilhosa. V que não tem erro. Obrigada. Que mais além da V? Ai, ai. Assim, o que que eu Cola na diria? V. É, o que que eu diria, né? Além da V, né, da Verusca, porque até trazendo um pouco a minha experiência, eu tive a oportunidade de conhecer outras ferramentas, diferentes ferramentas em cultura. E quando eu cheguei, né, na Verusca, eu buscava algo muito mais prático, muito mais com uma sensibilidade ali, onde todos os níveis, não só, eu falo que a cultura ainda está um pouco elitizado, né? Não é todo Isso. mundo que sabe discursar ou entende o que é Uhum. cultura, né? Aí eu não vou ser repetitiva em coisas que a gente falou logo no início. Mas eu vejo que tem, como a gente já comentou, existe essa confusão de que de fato é cultura. E eu diria que é tomar esse cuidado, né? Acho que é muito bacana, né? Como a Vê diz, além da Vê buscar, acho que eu tive essa conexão até pela praticidade, mas eu diria se tomar o cuidado, né? Acho que pode sim, vão ter outras ferramentas, mas buscar o que faz sentido para a empresa, o Isso. que vai fazer sentido e conexão com as Isso. pessoas. O que será, como os líderes irão traduzir o que vai ser usado. Porque tem que ser uma linguagem Uhum. simples, uma linguagem onde as pessoas se conectem e falar, é isso, Isso. porque cultura não é complicado. É. A gente que é ser humano que às vezes complica um pouco, mas não é simples. Isso mesmo. Rô, obrigada. Lê, quer acrescentar alguma coisa? Eu ia dizer, cola na V, que aí você vai entender o caminho das pedras, e aí você vai trilhando, e vai trocando conversas e conhecimentos, e aí devagarzinho cada um vai entendendo o seu próprio caminho junto com seus próprios clientes.
Então é isso. Ô, Vê, ainda Verdade. da pergunta anterior, dos desafios, o que que eu percebo também é a liderança entender o papel dela dentro da cultura. Hum. Porque tem um, não sei se tem um histórico, né? Mas os clientes que eu já atendi, existe muito essa questão do histórico do líder fazer gestão. Então, Uhum. esse gerente, esse gestor, coordenador, ele está ali nessa função e ele está responsável pelos números e pelas pessoas. E quando a gente fala de cultura e sobre a responsabilidade, o papel do líder dentro dessa cultura, dentro da agenda do dia dele, ele vai falar assim: nossa, eu tenho um papel também dentro da cultura e de Isso. cascatear isso para o meu time, só que isso é muito trabalhoso, Uhum. num ponto de vista iniciático, né? É, Depois que ele entende a potência dele, ele fala assim: olha, a minha agenda para fazer gestão é assim, e para fazer pessoas é assim. Quando ele entende a potência, o poder que ele tem de trazer performance e conseguir conectar a liderança com a gestão, ele vai falar assim: eu vou fazer a gestão assim no tempo da minha agenda e cuidar de pessoas eu vou fazer isso, assim. Ele aumenta o espaço, né? Então, assim, isso. o que eu sinto de dificuldade é essa resistência inicial, porque também esse líder vai ter que entender de pessoas, né? Uhum. Vai ter que. É. Eles não vão escapar mais disso. Ah, gente, eu adoro falar sobre isso. Eles não vão escapar mais de entender de pessoas, porque olha só, né? Com o avanço da inteligência artificial, a gente está vivendo um momento tão maravilhoso para falar sobre isso, né? Eu me empolgo. Porque assim, nunca a gente viveu um momento tão tecnológico como a gente está vivendo agora, né? Então, por exemplo, um chat GPT da vida resolve em 10 minutos o que a gente demoraria em horas para fazer. Eu estou falando só do chat GPT, fora outras tecnologias que existem já. Então, os líderes, eles não vão ter mais a desculpa da gestão dos processos, né? Por quê? Porque essa gestão vai passar pela inteligência artificial. Então, vai ter, né, inteligência para resolver todos esses probleminhas aí de processo e tudo mais. O que vai sobrar para a liderança? Cuidar das pessoas. Então, chegou a nossa hora, primeiro, né? Chegou a nossa hora de falar para a liderança: olha, vem aqui que eu vou te mostrar o caminho, né? E segundo, né? Chegou o momento dos líderes finalmente assumirem esse lugar de cuidado com as pessoas, que é a liderança, né? Liderar nada é nada mais do que isso. E eu costumo dizer também que se um líder, né, ele não tá com a agenda ocupada, né? 70% da agenda dele ocupada com as pessoas, tem alguma coisa errada. E o que significa isso, né? A cultura, né? A gestão da equipe, né? A forma como ele cuida dessas relações. Então, não tem, até a joinha apareceu, não tem mais como escapar disso. Chegou esse momento, já era, já era. A gente pode comemorar. E uma outra coisa, né, Vê? Tá tudo certo, o líder não precisa saber tudo, né? Eu acho que Isso, vem dito assim também, ele não é onipotente, que tem que saber tudo, que ele que tem que decidir tudo sozinho, ele tem que dar os nortes sozinho. Não, tá tudo bem e deve chamar a equipe para fazer essa construção conjunta. E é isso que a gente diz de se vulnerabilizar enquanto ser humano que ele é, né? Porque todo mundo antes de ser o diretor, ser o gerente, ser, enfim, o chefe da seção, do departamento, é uma pessoa, é um pai, é uma mãe, é um filho, é uma filha que vai levar tudo aquilo que ele é para dentro do ambiente profissional, que vai ter dias que ele vai estar bem, vai ter dias que ele não vai estar. Então, é sobre isso, é sobre se acolher, é sobre a gente criar um espaço onde as pessoas possam se expressar e conviver, né? E a partir disso, isso. então, fazer essas construções conjuntas, né? Isso é se vulnerabilizar, é construir junto. O líder não precisa ter as respostas sozinho, né? Isso Aí tem mesmo. aquela frase, né? Que acho que é de Peter Drucker, né? Que ele fala Aham. que o líder do futuro, acho que é do Peter, não tenho certeza, mas o líder do futuro é aquele que não vai dar as respostas, mas vai saber perguntar, Isso. né? Então, Isso. acho que isso é importante, assim, também, né? Isso mesmo, que já é o líder de agora, né? Quando ele falou era do futuro, mas é o líder de É, agora, né? Porque ele falou isso faz muito tempo. Então, o líder de agora não é o líder que tem as respostas, mas é o que sabe fazer as melhores perguntas. É esse líder que vai construir, né? Criar espaço para a construção dessa cultura. E aí eu quero aproveitar e trazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que uma pessoa fez. Aqui, ó. Estou
em busca de recolocação e nas vagas pedem muito para promover a cultura. Como um analista promove? Olha só que pergunta interessante. Tem algum chiadinho aí? Vocês estão escutando? Sim. Sim? Eu até tirei o fone para ficar o meu, mas seguiu o barulho. Deixa eu ver se é Não, aqui. não. Não é. Não é. Bom, deve ser o Instagram, mas tudo bem. Então, achei essa pergunta interessante, porque ó, estou em busca de recolocação e nas vagas pedem muito para promover a cultura. Gente, quem promove a cultura não é o RH! Olha isso! Olha só como tem equívoco sobre cultura até no anúncio das vagas. E isso é verdade, eu vejo isso também. Né, que inclusive querendo que um analista promova a cultura. Olha só, né, que não é uma responsabilidade de um analista, né, e muito menos do RH. Quem vai promover a cultura na empresa, quem vai construir essa cultura na empresa é a liderança. E a parte do RH é de preparar esta liderança para a modelagem da cultura. Não é isso? Perfeito. E aí eu faço a sua fala, conectando com o que a Cíntia já trouxe, porque a gente traz, né, muito a importância da participação da liderança, mas sem esquecer esse equilíbrio, né, que a Cíntia comentou, porque a construção, embora a gente está trazendo a importância do papel da liderança, é muito importante também lembrar desse equilíbrio, porque a construção, né, de propagar a cultura, ela só vai acontecer se o ambiente estiver seguro de coisas que a gente já falou aqui. Isso Então, mesmo. eu só reafirmando o que a Cíntia trouxe, lembrar, né, que sim, é o líder que vai promover, mas lembrando que ele também é um ser humano, que ele também precisa ter a habilidade de muitas vezes mostrar a vulnerabilidade dele, que ele não vai ter respostas para tudo. E é uma construção em conjunto. Isso. Né? Então, eu quero reforçar que sim, né, quem vai promover, mas é uma construção coletiva, colaborativa. Isso mesmo. Todos são Isso mesmo. responsáveis, todos, mas é uma responsabilidade de todas as pessoas que compõem. Parece que está piorando o áudio. Vocês estão ouvindo a Cíntia? Sim, bem puxado. Tá bem ruim. Eu não ouvi assim. Rô, você conseguiu desconectar seu microfone? Será que é seu microfone? Desconectado. Conseguiu? O meu Tá tá desconectado? O meu tá mutado. Deixa eu ver. Vou tirar o meu para testar, mas já tirei. Tá bom. Vou tirar o meu também. Eu mutei o meu e o barulho continuou, então não é o meu também, não. Que estranho. Mas vamos lá. O Davi falou que o áudio tá cortando. Bom, vamos lá. Melhorou. Ó, a Fabi fez uma pergunta muito boa. Eu vou pegar o gancho do que a Roseli trouxe, né? Como que o RH prepara a liderança para propagar a cultura? Bom, primeiro, esse é um trabalho a muitas mãos, né? A gente não faz modelagem de cultura sozinho, só a liderança. A liderança precisa do RH para isso. A liderança precisa dos seus liderados para fazer isso acontecer. Mas esse é um projeto coletivo da organização. Só que quem precisa puxar, né, esse projeto, né, puxar o começo, inclusive, desse projeto é a alta liderança. Né? E como que o RH prepara, né, a liderança para isso? O RH precisa ensinar a liderança sobre pessoas, né, sobre comportamento humano, sobre relações humanas, sobre o que, né, eu chamo de tecnologia humana, né, de como é que as pessoas funcionam, porque a maioria dos líderes não sabe disso, não sabe, né, gente? A liderança precisa entender como as pessoas funcionam. E quem vai trazer essa informação para a liderança é o RH. Faz sentido isso? Total. Pois Total. eu reforço a questão da construção coletiva, porque é um trabalho colaborativo, né? É muito interessante porque isso me traz muito. Eu me lembro dos silos, né? Então, eu falo um pouco do oposto aqui, enquanto se uma organização e se os departamentos
se as relações estiverem muito em silos, consequentemente isso não vai acontecer, né? Porque reforça a questão da colaboração do coletivo e que é um trabalho com o RH, é um trabalho com a liderança, é um trabalho que é uma responsabilidade de todos. E a gente fala, né, da importância de ser de cima para baixo, de novo, porque a gente reforça aqui novamente o papel da liderança, mas sem esquecer, né, e eu sendo até repetitiva, desse alinhamento, esse equilíbrio que tem que existir, porque a palavra colaboração, a cooperação, a comunicação, esse alinhamento, ele tem que existir para a cultura ser fortalecida, né, no ambiente. Isso mesmo, Rô. E olha só essa pergunta que chegou aqui, ó. A forma como é colocado parece algo engessado, né? Como se fosse uma política. Olha só, né? A cultura como é colocada parece algo engessado, é como se fosse uma política. E aqui a Lid está dizendo que ela vê que não é. Você está certa, Lid. Não é para ser engessado, é para ser fluido, né? Por quê? Porque a gente está falando sobre relações humanas, cultura sobre as relações humanas. Se isso for engessado, a gente não consegue fazer com que isso seja fluido. Agora, precisa de um método. Isso é fato. Né? Para a gente fazer essa construção, a gente precisa de um método, a gente precisa de um caminho, né? A gente precisa de um desenho. E é por isso que eu falo muito aqui sobre modelagem de cultura, porque modelagem de cultura é o caminho para fazer isso acontecer, né, gente? Ô, Vê, eu ia fazer um comentário exatamente dentro dessa sua fala sobre a modelagem. Algo que abrandou muito o meu coração foi a formação, porque a modelagem, ela tem método e um passo a passo. E a gente sai dessa loucura, sabe, de ficar fazendo um reforço aqui, um reforço ali, medir resultado e treinar a liderança e aplicar prescrição, diagnóstico e apresentar relatório de indicadores, e aí fica, cada hora a gente está olhando para um caminho para medir cultura sem método, sem esse passo a passo da modelagem. E assim, hoje eu estou me sentindo muito segura com essa ferramenta, com esse passo a passo, porque a gente consegue ancorar as iniciativas, justificar as iniciativas, medir essas iniciativas, engajar as pessoas que estão envolvidas nesses processos e dar um sentido para aquilo que está acontecendo de mudança dentro da organização. Vai fazendo sentido para as pessoas e elas vão participando, elas vão entendendo. E é um caminho, pelo que eu percebo dentro do teu método, extremamente cuidadoso. Não é agressivo. Vamos mudar e agora é assim, né? Então, é um caminho, é uma construção humanizada, é uma construção cuidadosa, e é disso que a gente precisa. Exatamente, Lê. E tem que ter esse cuidado mesmo, né? Embora as empresas e as lideranças, né, queiram muito a alta performance a qualquer custo, isso acaba sangrando, como você falou, né? Essa alta performance a qualquer custo faz as pessoas sangrarem. E a gente não quer isso. E modelagem de cultura é justamente sobre esse passo a passo, né, de como fazer isso acontecer. E acreditem, gente, quando a liderança compra essa ideia, é rápido, não demora, não. Né, Lê? A coisa começa a acontecer de um jeito assim que você fala, gente, parece que uma mágica está acontecendo, mas não. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava fazendo um processo de coaching que mexeu muito comigo esse ano, sabe? No final do ano passado, na verdade, com um diretor de uma instituição financeira. Então pensa, né? Um diretor de uma instituição financeira, você vai desenhando um negócio assim meio tenebroso na sua cabeça, né? Nossa, será que dá certo, né? E ele estava com um problema seríssimo de resultado na unidade de negócio dele. Né? Então, várias pessoas, várias equipes abaixo dele, ele é líder de outros líderes, né? E eles estavam com um problema de faturamento sério. E eu comecei a trabalhar essa ideia, né, de relações saudáveis, né? Essa ideia, né, que eu defendo de que a qualidade das nossas relações determina a qualidade dos nossos resultados. E eu passei a mostrar para ele que existia um outro caminho para ele liderar.
E como ele já estava meio que sem alternativa, ele comprou a minha ideia, né? E ele começou a colocar em prática. Ele conseguiu, sério, ele conseguiu recuperar 1 ano em 3 meses de faturamento. Então, assim, imagina, de uma instituição financeira, então a gente está falando de muito dinheiro. Então, assim, dá resultado trabalhar as relações, dá resultado trabalhar a cultura a partir da alta liderança, sabe? Então, ontem eu achei engraçado, né, que aqui na live mesmo, alguém falou, então você valida o método da Verusca, né? E como, tipo, gente, eu faço isso há 20 anos. Eu não comecei aqui, né? Eu comecei aqui nas redes sociais tem outro dia mesmo. Mas na minha carreira faz 20 anos que eu faço isso. Então eu sei do que eu tô falando, né? Eu sei dos resultados que isso traz. E é maravilhoso quando você vê a liderança respeitando as pessoas, tratando as pessoas como seres humanos que são e conseguindo resultado a partir disso. É tudo que a gente quer. Né? Eu quero resultado também, mas eu quero um resultado que respeite as pessoas, né? E que não maltrate as pessoas. Eu não quero mais isso, né? Porque eu já sofri com isso, todo mundo aqui já sofreu com isso, que eu sei, né? E a gente não precisa mais passar por isso. E aí, pra gente já ir encerrando essa conversa, porque acreditem, falta 3 minutos para dar 1 hora. É. Eu quero saber de vocês, né, na percepção de vocês, né, no trabalho que vocês já fazem sobre esse tema, qual que é o impacto, né, que a cultura organizacional tem no mundo do trabalho, né, que a modelagem de cultura organizacional tem no mundo do trabalho. Bom, eu trago um impacto tão positivo, né? Porque quando a gente fala do método, até fazendo essa conexão com o método, a gente evita retrabalhos, porque a gente percebe aquela energia que a gente realmente precisa canalizar para quê, para onde, para quem. Então, para responder essa pergunta, eu quero fazer essa conexão, porque é muito comum também, né? Quem nunca, né? Trabalhou com vários projetos ao mesmo tempo, e aí muitas vezes eu me perguntava, falei, gente, mas que isso tem a ver com aquilo, e que não se conectava com a estratégia, e aí você via as pessoas desgastadas ali, porque muita coisa, né? Trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu diria que o impacto quando você tem um método, né, é esse: você evita o retrabalho e você centraliza, canaliza a energia para o lugar certo, para onde realmente as pessoas precisam ser conduzidas. Isso Isso, mesmo. consequentemente, vai trazer um ambiente muito mais saudável, né? Muito mais equilibrado, onde as pessoas realmente consigam falar o que pensam, consigam mostrar as suas vulnerabilidades e ter uma relação muito mais sadia. Então, eu diria que o impacto é esse. Maravilhoso, Rô, obrigada. Lê, Cíntia, quem quer falar? Vou falar então, Lê. Eu acho que o impacto, primeiro, assim, uma coisa pegando até das falas anteriores ali né, que a Lê estava falando, quando a gente consegue, existe método, né? Isso é importante as pessoas saberem, há um método, que ele é muito fluido, porque ele vai acontecendo ao natural, né? Quando a gente consegue, então, deixar essa cultura forte, quando as pessoas percebem esse passo a passo, né, o quanto é importante esse estabelecimento de conexões entre as pessoas, que as coisas podem ser mais fáceis, sim, e isso muda todo o resultado. Eu acho que a gestão de pessoas, o RH, ele também sai daquele papel de executar, né? É uma coisa que a gente vê muito, assim. O RH é um executor de pedidos de lideranças, e aí a gente sai atendendo a esses pedidos, e isso gera um monte de ação desencontrada, né? E aí cai naquela confusão que a Lê também já trouxe aqui na fala dela. Então, um dos primeiros impactos é esse, da gente ter alinhamento, né? Do topo até a base, alinhamento, né? E para isso tem método. E um outro impacto, assim, que eu acho que é muito positivo ver, são as conexões das pessoas, né? Nós somos seres emocionais, ponto. Todos nós. Até aquele mais durão lá,
né? Sempre tem alguma pessoa assim mais rígida, mais fechada. Ele também é um ser emocional. Todo ser humano é um ser emocional. E existe uma metodologia que eu vou só largar aqui para quem quiser pesquisar depois, mas que vale muito a pena, quem trabalha com gente, quem gosta de gente, que é a justiça restaurativa, os círculos de construção de paz. Busquem bibliografia. É uma metodologia, uma dinâmica, podemos dizer assim, de fala e de escuta, para criar espaços seguros de fala e escuta, que vem muito ao encontro do que a gente trabalha no método da cultura, da modelagem de cultura que a Vênus apresenta e nos ensina, né? E essa filosofia, ela nos diz que, né, a justiça restaurativa, que pode ser utilizada também dentro dos espaços organizacionais, por fortalecimento dos vínculos das pessoas, de um time, né? Esse é o foco. Ela é focada nos relacionamentos humanos para fortalecimento de vínculos. Ela tem um princípio que ela nos diz assim que todo ser humano tem necessidade de estar em bons relacionamentos. Traz uma cultura forte nos traz é isso, a gente construir bons relacionamentos entre as pessoas. Isso traz qualidade de vida do nosso espaço de trabalho, né? A gente passa tanto tempo no trabalho, a gente precisa cuidar dos nossos espaços, a gente precisa se autocuidar. Então, esse é o maior impacto, a qualidade de vida, é as pessoas se sentirem pertencidas, as pessoas, né, terem vontade de estar lá, que isso não seja um sofrimento para ninguém. Meu Deus, tem que trabalhar, ou ter a síndrome do domingo, né? Meu Deus, vai começar a segunda, quem nunca, né? Então, quem nunca? Maravilhoso, Cíntia, obrigada. Lê, vocês são incríveis. O impacto, ele é na vitalidade da organização. É vital, é no todo. Não é um ou dois impactos. Quando eu falo de modelagem, o impacto é na vitalidade do negócio. E de forma grosseira, vejo um respeito mental. Quando eu faço um desenho bem, sabe, da hora da modelagem, eu vou construindo, eu vou desenhando essa estratégia para modular a mentalidade das pessoas. Eu vou construir respeito mental, porque as pessoas, para elas engajarem, né, se conectarem com esse propósito maior da organização, elas só precisam da informação certa. Então, para arrumar as informações. Então, é um respeito para a confusão, para alinhar nesse fluxo. E quando eu falo, né, de vitalidade, eu estou falando de organizar, olhar para o ser humano como humano, verdade, né? E colocar tudo no lugar de humano. Ai, sua linda. Ai, gente, eu acho que o desafio que a gente tem, né, agora é ensinar os líderes a serem humanos de fato e a entenderem sobre outros seres humanos, né? Porque o que vai sobrar pra gente é só ser humano mesmo daqui pra frente, né, com o avanço da inteligência artificial. E que bom que é isso que vai sobrar, porque finalmente a gente veio cumprir nosso propósito aqui nessa terra. Que é de ser humano. Não é à toa que a gente tem esse nome, ser humano, não é verdade? Não é à toa, não é por acaso, né, que deram esse nome pra gente. Porque o nosso propósito é esse, é ser humano. E o que significa ser humano? Significa ser relacional. Significa, né, ser um ser social, um ser que se relaciona, que cuida das suas emoções, das emoções do outro, né? Que tem como propósito servir as outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Nós não somos felizes em nós mesmos, nós somos felizes no outro. Então, o propósito do ser humano é justamente se relacionar com tanta qualidade que a gente gere felicidade para a gente e para as outras pessoas, né? Então, o estudo mais longo sobre felicidade que existe no mundo, que é o da Faculdade de Medicina de Harvard, ele há 70 anos confirma que o que mais importa para a saúde das pessoas, para a felicidade das pessoas, é a qualidade dos seus vínculos. Então, por que no trabalho vai ser diferente, não é?
E cultura é sobre cultivar essas relações saudáveis, né? E aí alguém me perguntou aqui se esse método, né, que a gente está conversando aqui, esse passo a passo é ensinado através do curso. Sim, é exatamente isso que eu ensino no curso. É como cuidar dessas relações, mas um passo a passo que ajuda, inclusive, você a trabalhar isso com a liderança, né? Porque o mais importante é trabalhar isso com a liderança. E aí tem uma outra pergunta aqui, né, que a pessoa pergunta assim, mas como fazer a liderança aceitar? Então, a gente precisa saber como conversar com essa liderança, e isso eu ensino no curso também, né? A gente precisa falar a linguagem da liderança, que não é a linguagem técnica do RH, né? Então, enfim, a gente poderia ficar aqui por horas, gente, conversando, né? Porque esse tema, é do meu coração e eu sei que é o de vocês também, mas eu quero que vocês se despeçam já, deixando uma mensagem aqui para quem assistiu essa live e para quem vai assistir também, porque a gente vai deixar a live salva. Uma mensagem, puxa, me vem assim, acredite, né? Eu acho que eu quero finalizar com, com, com essa palavra do acreditar, né? Que sim, pode ser difícil, pode ser muitas vezes doloroso, né? A gente também já falou aqui cada uma das nossas experiências, mas que no final, quando você acredita que tem um método, que tem uma fluidez por trás disso tudo, as coisas acontecem. Então, eu deixaria essa mensagem para não deixar de acreditar que a cultura tem esse poder, sim, de transformar e de levar as pessoas para um verdadeiro e real propósito, tanto pessoal quanto profissional. Então, acreditem. Confia no processo, né, Rô? Confia no processo. Confia e vai. Obrigada. Meninas. Vai ler. É um convite, e eu uso muito isso porque ela Ih, tá travando o seu áudio, Lê, agora. Ai, agora é o seu. Vocês estão ouvindo, Letícia? Não. Estava cortando. Não, tá cortando? Deixa eu tentar voltar no Tá bom, tá bom. esse. Vai, Cíntia. Quer ir você, Cíntia, enquanto a Lê arruma ali? Vou lá, então. A mensagem final que eu deixo é que é muito difícil algumas situações que a gente passa, né? E eu me emociono também, acho que por isso a gente se conecta. Mas quando a gente acredita, isso é conectado com o nosso propósito de vida, né? Que se você vai trabalhar com cultura, se você vai trabalhar cuidando de gente, isso precisa ser um propósito seu, né? Isso é muito importante. Então, se isso é um propósito dentro daquilo que tu quer fazer para o mundo, vai ter momentos difíceis, mas a gente não pode esmorecer, né? Então, tem dias que eu volto para casa assim, triste, pequenininha, né? Por situações que a gente vivencia, ou às vezes a gente não consegue alcançar, mas a gente no outro dia consegue alcançar alguma outra coisa, a gente consegue transformar a vida das pessoas, e eu acho que esse tem que ser o nosso propósito. Então, a mensagem é não esmoreça, né? Não esmoreça, acredita no processo, acredite nas pessoas, tem métodos, a pergunta ali da colega, né? Como convencer a liderança? A gente tem uma linguagem para convencer essa liderança para vir para o processo, mas ainda assim a gente vai ter uma resistência para o primeiro encontro, para o segundo encontro, e depois se dá de forma natural, né? Porque as pessoas são filhos. Então, é isso. Essa é a mensagem, que a gente seja persistente no nosso propósito para transformar a vida das pessoas. Eu acredito, né? Muito bom. Persistente com consistência, né? Porque eu acho que o método ele traz essa consistência.
Porque eu entendo que muitas vezes nós fomos persistentes, mas sem o método a gente não tem consistência, né? E eu acho que essa combinação da persistência, do propósito, né, com a consistência de um método, ela é perfeita para a gente seguir nosso caminho. E foi por isso também que eu criei a nossa comunidade, né? Então, os meus alunos, para quem não sabe, fazem parte de uma comunidade, justamente para que a gente possa se dar esse apoio, porque eu acredito nisso. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho, e eu acredito genuinamente que a gente é capaz, sim, de juntos mudar essa realidade, né? E é por isso que eu acredito tanto na nossa tribo. Lê. Voltou ou não? Voltou, melhorou. Que bom. É um E, assim, porque está muito associado ao que vocês trouxeram, é um convite para ação, sabe? Eu tenho isso, um histórico de muita dor e de muita revolta pelas coisas que eu vivenciei no ambiente. Só que essa dor e essa revolta, elas não estavam associadas às empresas, era a minha falta de ação. Então eu tinha muito conhecimento, tinha ferramenta, mas eu tinha medo de... E eu só fui ver a real transformação e os resultados a partir do momento que eu agir com a ferramenta que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com a vontade que eu tinha, e as mudanças aconteceram. E eu comecei a ver esses resultados, não só relacionais, mas financeiros para a organização. Então, a gente não pode mais esperar. Se a gente já tem o conhecimento, se a gente já tem o método, a gente precisa começar a agir. Os consultores, as lideranças para ação. Se eles não agirem, não vão entender o poder dessas ferramentas também. E a modelagem não vai acontecer. Então, a gente precisa agir para que os resultados eles aconteçam. Uhul! Como vocês disseram, lacraram. Lacraram. Muito obrigada, minhas lindas. Foi incrível. Nossa, a gente precisa fazer mais essas conversas. Vai ter que ser uma vez por mês agora, hein? Vai ter que ser. Muito obrigada, Lê, Cíntia, Rô. Foi incrível. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Essa live fica salva. Caso você queira compartilhar com outras pessoas, eu recomendo que você compartilhe. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite.